Bom, gente, bom dia. Então, nós já estamos caminhando para a reta final dos assuntos referentes já à segunda AVC. Então, eu finalizei com vocês falando sobre os exames de urina, né? Da importância desses exames, sobre o exame de urina rotina, a urocultura, o exame de 24 horas, né? Quais são as vantagens e desvantagens em relação a essas técnicas e o quanto que a gente consegue rastrear alguns tipos de doenças oriundas justamente do trato urinário, outras doenças metabólicas que influenciam diretamente justamente na análise da amostra da urina. E para finalizar o assunto, né, da segunda, então hoje eu vou iniciar sobre a parasitologia clínica. Dentro do plano de aula, eu coloquei muitos tipos de parasitas que fazem parte da nossa realidade na rotina do setor de parasito. Então, eu posso encontrar amostras fecais, no caso, com enteróbios vermiculares, ascaris lumbricoides, tênia, Balantin de coli, Trichuris trichiura, né, que são vermes eumintos muito comuns de nós encontrarmos nessas amostras fecais. Assim como posso encontrar a entamoeba, as amebas de vida livre, algumas que podem estar presentes nessas amostras. E também temos como analisar não só amostras fecais dentro da parasitologia clínica, mas alguns parasitas ou alguns protozoários, eles também estarão presentes em amostras sanguíneas, como é o caso do Plasmodium, do Toxoplasma gondii, do Trypanosoma cruzi, ou até mesmo de raspados de algumas feridas, como é o caso da leishmania. Então, a quantidade de parasitas que precisaríamos ver, uma quantidade muito grande que está dentro do plano de aula. Então, eu selecionei alguns, acho que foram 4 no total, para podermos vermos algumas coisas, rever, para falar a verdade, né? Então, nós vamos rever algumas coisas, alguns detalhes que são importantes em relação a esses 4 parasitas, que serão justamente a base, que servirão de base para a prova de vocês, tá? Bom, então assim, desses parasitas todos, então nós sempre vamos estudar aqueles que realmente são de fato de interesse médico, que afetam a vida humana. Então nós temos aqueles parasitas que estarão presentes nessa análise dessas amostras, estão presentes justamente no hospedeiro, que vai ser o homem. Então, nós temos aqui, entre os eumintos e cestodas, que nós temos vários tipos de eumintos que são não só de interesse médico humano, mas também de interesse médico veterinário, e que, em alguns casos, o humano pode se tornar a ser um hospedeiro também. Tá? Mas esse grupo específico desses parasitas, eu não vou tratá-los nesse momento, porque não é justamente o foco. Tá? Pode acontecer de um momento ou outro nós encontrarmos justamente esses outros parasitas que afetam a área veterinária, e o homem ele pode entrar aí como um hospedeiro, podemos dizer assim, hospedeiro acidental. Tá? Então, entre os eumintos e cestodas que eu vou rever com vocês durante hoje e a próxima aula, vai ser sobre Trichuris trichiura, o Ascaris lumbricoides e os ancilostomídeos, que no caso o Ancylostoma denali e Necartor americanos. E dentre os protozoários, que aí protozoários eu tenho muita gente também, eu escolhi um só, que vai ser o Trypanosoma cruzi, que o ciclo biológico dele por si só ele já é um pouquinho grandinho, um pouquinho complexo, né? Então, eu vou... Bom dia, Isabelle. Tudo bem? Então, eu vou focar nesses 4, que vai servir de base para a prova, e mais os assuntos referentes aos exames de urina que eu falei nas aulas passadas, tá?
se atente que eu coloquei, se eu não me engano, na plataforma, um exercício sobre exame de urina. Essa semana vai entrar mais um sobre, eu acho que urocultura ou urina de 24 horas. Não, urina de 24 horas. E aí, ainda no final dessa semana ou já na semana que vem, o último exercício, que deve ser sobre, que deve não, vai ser sobre parasitologia. Então, vou pegar algumas questões para vocês poderem exercitar, né? Até mesmo para a prova. E aí, só recapitulando, né, que os 3 pontos de atividades, então eles vão ficar divididos desta forma. 1,5 ponto serão oriundos justamente dessas atividades que estarão presentes lá na plataforma. Quem não conseguir ou quem não tiver dificuldade de acesso dessa plataforma para poder realizar os exercícios, me avisem, para que eu possa disponibilizar até mesmo no grupo. E os outros 1,5 ponto dessas atividades, dos 3 pontos, vai ser justamente a entrega dos relatórios, tá? Então, se vocês também sentirem dificuldade na hora de preencher e tal, os relatórios, vocês podem solicitar ajuda aos universitários, que no caso são os preceptores. Eles sabem muito bem como é que funciona o relatório, como é que deve ser preenchido, o que você pode responder lá nesse relatório e tudo mais, tá? Então, vão preenchendo com calma. Ele é bem extenso, né? Bem chatinho, eu sei que é. Nem me fale o quanto é chato aquele relatório, mas ele é importantíssimo para eu poder justamente ver o que vocês realizaram durante esse período que eu coloquei aí, nesses últimos 3 meses de estágio. Certo. Quando a gente fala sobre parasitologia, principalmente parasitologia clínica, o que a gente quer de fato é tentar encontrar algum tipo de parasita em amostras, né, que chegam no laboratório, que chegam no setor específico para a gente poder analisar. Então, dentre essas amostras que chegam para a área de parasito, então nós vamos ter 2 grupos para podermos analisar. Um grupo que vai ser justamente o sangue e um outro grupo que vão ser as amostras fecais. Dentro do grupo do sangue, tem uma técnica que a gente utiliza para poder analisar justamente a presença, principalmente de protozoários, que é a técnica da gota espessa, que é diferente do que vocês realizam lá na hematologia, né, que é aquele esfregaço sanguíneo. Nesse caso aqui da gota espessa, o que eu queria, ou o que eu quero falar para vocês, é que é uma técnica em que nós tentamos concentrar ao máximo a quantidade de sangue em um espaçozinho dentro na lâmina, para poder concentrar não só a amostra de sangue, mas para que possamos concentrar também se vamos encontrar algum tipo de protozoário. Então, uma técnica que nós utilizamos muito para poder fazer a identificação de plasmódio. Então, pacientes com suspeita de malária, por exemplo, ou de alguma região, ou de alguma localidade, que nós sabemos que há surtos de malária, ou a malária ela está ali presente, que acontece muito na região do Marajó, ou algumas cidades pequenas, algumas comunidades que ficam muito isoladas, né, dentro da mata mesmo. Então, ali nesses pontos, você vai ter realmente, de fato, um maior número de pessoas apresentando a mesma doença, no caso a malária. Então, você vai ter que desenvolver a técnica, que é a da gota espessa, em que o objetivo dela é você justamente concentrar a amostra para você poder tentar encontrar esses parasitas. É uma técnica boa, só que ela tem um porém, uma desvantagem nessa técnica, em que você só vai conseguir identificar, de fato, a presença da parasitemia ou a presença desses parasitas, desses protozoários, se o paciente ele estiver no início da doença, no caso, no momento em que ele está com uma alta parasitemia, uma alta carga parasitária. Então, é o único momento que a gente consegue, de fato, detectar a presença desses parasitas através da técnica de gota espessa. E se passar esse período, o paciente ele já está, geralmente recomenda-se fazer essa técnica da gota espessa nos primeiros 10, 15 dias de início dos sintomas, que teoricamente corresponde ao início da parasitemia, da alta carga parasitária. Após esse período, a quantidade de parasitas no sangue periférico ele tende a diminuir. Então, isso acaba diminuindo muito a
a sensibilidade da técnica. E aí a gente precisa recorrer a outros métodos, geralmente métodos sorológicos, para poder identificar se aquele paciente ele entrou em contato com aquele patógeno ou não, no caso, com aquele protozoário, ou se ele está, de fato, com a doença, que a quantidade de carga parasitária realmente, ela diminui, a taxa de parasitemia diminui bastante, mas aí é o tempo em que aquele paciente ele começou, ou está começando a produzir anticorpos que o teste consegue detectar. Então, a gota especial é muito boa, mas ela tem essa desvantagem. Então, ela só consegue, de fato, detectar a presença do protozoário se o paciente ele estiver num período no início da doença. Então, uma alta taxa parasitária para a gente poder identificar. Então, nem sempre vamos conseguir identificar os parasitas através da técnica da gota espessa, através do sangue. Então, é preciso analisar se o laboratório ele tem outros meios para poder identificar se aquela pessoa ela está com malária, se ela está com doença de Chagas, ou se ela está com toxoplasmose. Então, a gente precisa ter outras técnicas presentes no laboratório para a gente poder justamente comparar ou até mesmo ver se o paciente realmente de fato ele está com a doença. Então, nem sempre a gota espessa é boa, mas eu tenho que sempre ter o cuidado de observar quando que o paciente começou a sentir esses sintomas. Se está 20 dias, 30 dias após o início dos sintomas, então a técnica ela já não se torna tão viável, tão sensível assim para a gente poder detectar a presença desses parasitas. E aí, do diagnóstico do outro grupo, que também utilizamos, são as amostras fecais. Então, nessa parte das amostras fecais, nós temos também vantagens e desvantagens para a gente poder encontrar diversos tipos de parasitas. E aí a gente pode, dentro dessa análise das amostras fecais, fazer um exame macro e microscópico. Macroscópico seria o quê? Você pegar o potinho das fezes, abrir o potinho e analisar aquele potinho para saber se tem algum tipo de anormalidade naquela amostra. Que tipo de anormalidades podem ser essas, né? Presença de muco, presença de sangue, uma coloração um pouco mais diferente da amostra. Então, a amostra que era para ter aquela coloração um pouco mais amarronzada, tem alguns pontos que ela tem uns pontos mais enegrecidos, ou uns pontos mais esbranquiçados, ou mais amarelados. Então, no exame macroscópico, você consegue, na análise da amostra, saber se naqueles pontos em que tem uma certa anormalidade na consistência ou na coloração da amostra, se há maior possibilidade de você encontrar algum tipo de parasita naqueles pontos de anormalidade. Além do exame microscópico. Então, a partir do macro, você vai tentar analisar, né, tentar pescar naqueles pontos em que você observou a amostra para tentar encontrar algum tipo de parasita. E aí você vai utilizar ou vai tentar colocar em prática o que você aprendeu sobre parasitologia clínica, que é você colocar aqueles métodos, os métodos de enriquecimento, os método qualitativo, método quantitativo. Na verdade, o que seriam esses métodos que eu coloquei aí? O método qualitativo e quantitativo, eles são interessantes no sentido de quando você trabalha com estudos epidemiológicos, tá? Então, assim, você vai para alguma região do estado, ou algum município, alguma comunidade, uma vila, e você precisa analisar a carga parasitária, os tipos de parasitas que circulam naquele local. Então, você vai utilizar, claro, um método de enriquecimento, mas você vai utilizar um método qualitativo e quantitativo, ou seja, você vai identificar os parasitas e quantificar na população a presença desses parasitas. Então, acaba sendo interessante nesses boletins epidemiológicos. Então, por exemplo, quando o governo federal ele lançou uma campanha, que eu vou falar sobre ela, a campanha no controle de geoemitises. Então, nesse programa, nessa campanha nacional, antes de divulgar a campanha, então, o período anterior a ela, o Ministério da Saúde ele fez justamente essa análise sobre a presença desses geomitos na população brasileira, utilizando justamente métodos quantitativos, ou seja, métodos que vai ter uma importância em quantificar o que está presente na população
identificar e quantificar, dizer o quanto está presente na população, para poder ter uma ideia, a partir dessa análise epidemiológica, para ter uma ideia do como é que está a disseminação desses parasitas dentro da população. E, a partir daí, montar estratégias para poder combater ou eliminar esse tipo de infestação parasitária, que é um pouco diferente dos métodos de enriquecimento. Esses métodos de enriquecimento são métodos em que você vai utilizar técnicas específicas para poder concentrar naquela amostra fecal justamente a presença de algum tipo de parasita, que pode ser um ovo, um cisto, uma larva, ou até mesmo um verme adulto. Então, são métodos que você vai tentar concentrar naquela amostra fecal para você poder aumentar a sensibilidade e a especificidade para poder identificar qualquer tipo de parasita. Então, dentro da parasitologia, você precisa sempre analisar o seguinte: o que é que eu posso encontrar nesse tipo de amostra? O que é que eu posso encontrar no sangue? Ou o que é que eu posso encontrar em uma amostra fecal? Para você poder determinar qual seria o melhor tipo de método ou o melhor tipo de exame a ser utilizado ou praticado pelo laboratório. E aí vem a sua função como biomédico, colocar esse conhecimento em prática. Então, dentro dos diagnósticos, ou melhor, dos métodos de enriquecimento, ou os diferentes tipos de métodos que são aplicados no setor de parasitologia, tem o que vocês sempre estão, ou vocês vão realizar lá no laboratório, que é o exame direto a fresco. O que seria esse exame direto a fresco? Você vai fazer uma análise do exame macroscópico da amostra. Então, aquilo que eu falei, você vai abrir o potinho, vai analisar a amostra em si, saber o que tem de diferente naquela amostra, e naqueles pontos diferentes você vai fazer uma análise direta das fezes, você vai tirar um pedacinhos da fezes, e você vai diluir essas fezes em duas soluções, tá? A solução salina, que é o soro fisiológico, e a solução de Lugol. E aí você vai levar a lâmina, colocar a lâmina em cima, você vai levar a lâmina para o microscópio e analisar essas duas, a amostra dessas duas soluções. Então, a solução salina, ela é importante, ou o soro fisiológico, ela vai ser importante para poder analisar a presença de formas parasitárias vivas. Então, é importante a gente ver, por exemplo, um movimento de estágios larvários ou até mesmo presença de cistos. E o Lugol, por ser uma solução corante, então ela fixa esse material e aí você consegue visualizar ou até mesmo comparar, em alguns casos, se tiver uma alta carga parasitária naquela amostra, você consegue visualizar através do Lugol essas formas parasitárias. E isso te ajuda muito a identificar essas formas. O exame direto fresco ele é muito bom, porque isso já reduz o tempo no laboratório, então você consegue analisar o maior número de amostras possível dentro do laboratório. Então, se você tem 100 amostras fecais para poder analisar, então o exame direto a fresco ele acaba agilizando esse processo. Mas ele tem uma desvantagem, que é em que você, como biomédico, você que vai determinar os pontos para poder fazer a análise através do exame macroscópico. Ou seja, se naqueles pontos que você escolheu não foi observado nada, não tem nada na amostra. Ok, não tem nada na amostra, então você vai colocar que a pessoa não apresenta nenhum tipo de parasita, ou seja, vai colocar lá no laudo final que há ausência, né, de formas parasitárias, então ausência de cistos e ovos de parasitas. É isso que você vai colocar lá. Então, ele acaba sendo um exame muito bom, mas ele tem uma taxa de sensibilidade muito baixa. Então, é bem provável que você não consiga identificar todos os parasitas. E aí que entra a questão dos métodos de enriquecimento. Então, o correto seria esse, se você não encontrar nada no exame direto a fresco, então você vai ter que eleger um método de enriquecimento para poder complementar o que você está utilizando no laboratório. Então, um desses métodos que acaba sendo muito utilizado no laboratório é o método de Lutz ou o método de Hoffman, que a gente conhece mais por sedimentação espontânea. Então, você vai precisar de uma quantidade de fezes um pouco maior para poder realizar esse método. Eu sei que vocês já viram esse método, eu acho que com a professora Tássia, eu só acho, ou com a professora Patrícia Bente.
né? E vocês, através da utilização dessa técnica, é possível identificar a presença de ovos e larvas de eumintos, cistos de protozoários. Então, é um método em que você consegue abranger muito mais a presença ou a identificação desses parasitas. Tem alguma uma fase ou algum um ponto negativo nesse tipo de utilização dessa técnica, desse método de enriquecimento? Tem dois que eu posso citar. O tempo, então o tempo para você poder fazer a análise, um mínimo aí de 2 horas, você pode esperar mais do que isso, tipo deixar 12 horas ou deixar por 24 horas para fazer a análise, e isso atrapalha um pouco, né, a logística do laboratório. Um outro ponto que pode ser considerado como negativo é espaço físico. Então, você precisaria de várias bancadas para poder colocar justamente os cálices identificados, tudo bonitinho, direitinho, para você poder fazer a análise posteriormente. Então, você vai precisar de um espaço físico muito maior para fazer a análise através desse método de Lutz, ou a sedimentação espontânea. Mas é um método perfeito para a gente poder abranger o máximo dessas formas parasitárias. E aí nós temos outros métodos que podem ser utilizados e são utilizados, porém, entretanto, todavia, a utilização deles requer justamente uma prescrição médica. Então, o médico ele precisa prescrever, ele não pode só colocar lá exame de fezes ou exame coprológico, ele tem que colocar exame de fezes e colocar o que ele quer dentro desse exame de fezes, por exemplo, se ele quer algo mais específico. Eu quero um método de Fauci, eu quero um método de Bayer-Moraes, eu quero um método de Catucati. Então, ele precisa colocar dentro da solicitação da requisição médica qual é o método que ele quer e justificar o motivo daquele método, né? Porque ele está solicitando aquele método específico. Porque o laboratório não realiza todos esses métodos. Então, ele elege 1 ou 2 métodos para serem utilizados de rotina, e aí quando tem essa situação do médico solicitar, aí o laboratório ele pode utilizar. Até mesmo a questão de coloração. Eu quero uma coloração específica, a hematoxilina férrica, por exemplo. Então, o médico ele tem como... coceirinha gastosa. Ele pode solicitar existe de coloração específica dentro dos métodos de diagnóstico, dentro da parasitologia, para poder justamente identificar a presença de cistos através dessa técnica da coloração da hematoxilina férrica, ou até mesmo a presença de sangue oculto, pesquisa de gorduras fecais. Então, tudo isso são realizados no setor de parasitologia. Então, essas outras técnicas, esses outros exames, o médico ele precisa colocar isso na requisição para que o laboratório possa realizar, senão o laboratório não tem como adivinhar o que ele quer, né? Então, dentre esses outros métodos, então, eu tenho aqui o método de Fauci. Qual é o motivo da gente utilizar ou solicitar ou realizar esse método de Fauci aí? O método de Fauci ele é muito indicado para a gente poder identificar ovos leves e cistos, só que ele é muito mais indicado para ovos leves. Ovos leves aí seria muito bom para a gente poder identificar ovos de ancilostomídeos. Então, Ancilostoma duodenale necataro-americanos. Então, para a gente poder identificá-los, eu posso utilizar um método de sedimentação espontânea, um método de Hoffman, mas o médico ele pode solicitar um método bem mais específico, mais sensível para esse tipo de ovo. Então, ele pode colocar lá exame coprológico, né? Aí ele coloca lá a justificativa, solicita a realização do método de Fauci por suspeita de infecção por ancilostomídeos, por exemplo. E aí o laboratório recebe essa requisição e realiza o teste segundo a solicitação do médico. O método de Bayer-Moraes e o método de Urgai, eles são interessantes porque eles trabalham com a parte do tropismo. Então, nesse ponto aqui, na utilização desses métodos, ou desses 2 métodos, como eles trabalham com tropismo, então há uma possibilidade de você conseguir identificar algumas formas parasitárias devido a essa relação de tropismo que elas apresentam em relação ao calor ou em relação à água. Então, nesse caso aqui, a gente utiliza muito para casos específicos quando se tem uma suspeita de infecção por estrongiloides, e aí pode ser qualquer espécie, até mesmo estrongiloides stercoralis,
Então, nesse caso aqui, eu posso utilizar o Barry Moraes ou até mesmo o método de Rugai para poder identificar essas larvas. Ou larvas de nematóides, que elas são muito específicas, em que são larvas de nematóides que estão presentes no solo, mas que elas têm um tropismo em relação ao calor. Então, você pode utilizar o termotropismo, então você vai utilizar a técnica de Barry Moraes para poder identificar essas larvas de nematóides de solo. E essas larvas de nematóides de solo, eu posso também estar utilizando para poder identificar lá formas lavárias em relação aos ancilostomídeos, porque nós temos justamente esta característica, né? Essa migração ativa dessas formas larvárias frente justamente a essa temperatura. Então, por isso que nós vamos utilizar essas técnicas específicas para a gente poder trabalhar a questão do tropismo, para a gente poder saber se naquela amostra fecal ela tem essas formas larvárias. Então, é bem específico, são técnicas, nesse caso, são técnicas muito mais específicas e que realmente necessita desse tipo de justificativa para o laboratório poder realizar e, quem sabe, identificar essas formas larvárias. Outros métodos, temos ainda o método de Willis, em que nesse método de Willis também eu vou estar utilizando a pesquisa de ovos leves, então, como é o caso do ancilostomídeos. Então, observe que nós temos 2 métodos, ou até 3 métodos, para poder identificar infestação parasitária por ancilostomídeos. Então, tenho o método de Willis e o de Fausto para poder fazer a pesquisa de ovos leves. E eu posso também utilizar o método de Barry Moraes, por conta do termotropismo, para poder fazer a pesquisa das formas larvárias que realiza a migração ativa por conta da temperatura. Ainda tem o método de Cato, ou alguns chamam de Cato-Cates. Então, nesse método de Cato, ele é muito indicado para a gente poder identificar os ovos de Schistosoma mansoni. Há um tempo atrás, o último surto, ou os últimos casos identificados no estado do Pará, especificamente em Belém, de Schistosoma mansoni, foi no ano de 2002. Foi o último levantamento e foi a última identificação desses casos por Schistosoma mansoni. De 2002 para cá, Belém, ou região metropolitana de Belém, não vem mais apresentando casos de Schistosoma mansoni. Então, teoricamente, podemos dizer que de 2002 para cá, Belém ela está, por enquanto, livre da infecção da barriga d'água, né, ou da esquistossomose. Diferente como acontece na região do Nordeste, em pontos bem específicos, e aqui ainda a presença dessa doença parasitária. Então, ela não serve só para a identificação de Schistosoma mansoni, mas ela é ótima para Schistosoma mansoni. Mas eu posso utilizar essa mesma técnica para identificar Ascaris lubricoides, Trichuris trichiura, ovos de ancilostomídeos, né, em que a solução utilizada nesse método, que é a solução de virgem-malaquita, ela é ótima para poder corar esses ovos, então eles ficam muito bem corados, e isso facilita até mesmo a identificação desses ovos. Tá? Mas o método de Cato, ele é ótimo para a Schistosoma mansoni, mas eu posso estender para esses outros parasitas que acaba auxiliando na identificação desses ovos. Ainda tem o método de Graham, que é aquela método da fita adesiva, né? Então, você vai utilizar esse método para poder identificar nematóides bem específicos, ou no caso, enteróbios vermiculares. Isso é muito comum em crianças, na fase pré-escolar, ou até mesmo fase escolar, em idosos. Então, você vai utilizar esse método para poder fazer a identificação desse tipo de nematóide bem específico. Ou ainda, você ainda pode utilizar esse outro tipo de método, que é o método de Mifk ou de Blag, que é a sedimentação por centrifugação, quando se tem lá a solicitação do médico, solução que se utiliza algum tipo de conservante, especificamente o MIF. Esse MIF aí, ele tem formol, que auxilia tem iodo e formol, tá? Que auxilia na fixação e na conservação da amostra. Então, se tiver alguma de forma parasitária, o iodo ele já consegue corar essa forma parasitária, e o formol ele consegue conservar essa amostra de fezes por muito mais tempo. Então, aquele método, ou melhor, é aquela técnica
É aquele exame que você explica ao paciente, olha, você tem que fazer 3 coletas de fezes, tá? Uma em cada dia, mas tem que ser 3 coletas. Então, aquele caso das 3 coletas que vem no potinho, aquele líquidozinho, que é o MIF, então você vai utilizar uma técnica específica para fazer a análise dessa amostra. E essa técnica é justamente esse método de Blagg, ou método de MIF, em que você vai ter a mesma ideia da técnica de Hoffman, só que a diferença é que você vai ter uma quantidade de amostras fecais um pouco maior para você poder analisar. E a ideia de você utilizar esses conservantes, principalmente o MIF, que é muito mais indicado, por ele não apresentar tantos quadros de efeitos colaterais, justamente a quem manipula esse conservante, é que você aumenta as chances de você encontrar algum tipo de forma parasitária. Vale ressaltar o seguinte, que nós só indicamos ou só realizamos essa técnica quando a casa que é uma suspeita que o paciente apresenta algum tipo de infecção parasitária, mas se for uma infecção parasitária já prolongada, então aquele paciente ele não vai estar todo santo dia liberando ovos ou cistos. Então, ocorre uma liberação intermitente, ou seja, pode ser que naquele dia em que o paciente levou a amostra para o laboratório, você consiga identificar as formas parasitárias, mas pode ser que você não consiga. Então, para aumentar as chances de você identificar essas formas parasitárias, então o mais indicado é justamente fazer esse tipo de coleta para fazer essa análise no laboratório. E aí eu vou falar sobre essas formas parasitárias, começando falando sobre esses 4 parasitas que eu falei lá no início. Então, desses 4 parasitas, 3 são bem interessantes, que são os geomintos ou geoelmintíases. Então, eles fazem parte dessa campanha nacional de controle e erradicação de geomintos. Isso tem tudo a ver justamente com vários dados que vão sendo apurados ao longo desses anos. Então, a OMS, ela fez uma análise mundial, global, em que ela determinou que aproximadamente 1/6 da população mundial ela apresenta alguma infestação parasitária, ou apresenta um desses parasitas, um desses geomintos. Mas, professora, quais são esses geomintos? Trichuris trichiura, ácaris lumbricoides e ancylostomídeos. É interessante porque esses 3 eles têm uma fase, né, do seu ciclo evolutivo, ocorre justamente no solo. Então, isso, se tiver um local com IDH baixo, índice de desenvolvimento humano baixo, um saneamento básico muito precário, então a população ela acaba ficando muito mais vulnerável à presença desses geomintos. E isso leva justamente a uma preocupação não só da OMS, mas uma recomendação da Organização Mundial de Saúde em que os países em que apresentam uma alta taxa parasitária por conta desses geomintos, que olhe, né, com muito mais amor e carinho a esta população vulnerável e faça a identificação desses parasitas e o tratamento dessas pessoas vulneráveis. E é isso que entra a campanha, tá? Então, assim, nessa população mais vulnerável, então nós temos uma maior contaminação de solo e de água. Então, ela fica muito mais suscetível a não só a essas infecções, mas se fizer o tratamento e você não melhorar esses quadros, ou seja, você não melhorar o IDH, você não melhorar o saneamento básico, então, ao mesmo tempo que você faz o tratamento, a pessoa fica boa, ela fica suscetível a ter novas reinfecções ou novas infestações. Então, é importante que os programas de saúde ou essas campanhas, elas não façam só o tratamento, mas que olhem para esse outro lado para que diminua justamente esses quadros de reinfestação por conta desses parasitas. E aí, não se tem dados bem específicos ou dados concretos sobre como é que está a taxa de infecção, a taxa de infestação na população brasileira. Eu fui procurar isso em dados do Ministério da Saúde e não achei, porque eles não conseguem ter uma precisão. Eles colocam assim, olha, em torno de 20%, 30% da população que pode estar parasitada, mas não tem um dado concreto. Então, eu fui procurar em artigos científicos para ver o que achava sobre essa questão da epidemiologia desses geomintos. E aí eu achei esses 2 artigos que eu coloquei aqui, para quem tiver interesse em procurar depois, ler depois, em algum momento da sua vida. E eles falam justamente sobre isso. Sobre eles fazem mapeamento espacial sobre
sobre esses geomintos. Então, nesses 2 estudos, foram só 2 estudos que eu achei, nesses 2 estudos, eles colocam o seguinte: uma taxa de prevalência na população em torno de 10,1%, ou seja, 10,1% da população brasileira pode estar com algum tipo de parasita. Justamente desses parasitas, boa parte deles representam justamente os geomintos. Isso equivale a mais ou menos de 19,2 milhões de pessoas podem estar nesse tipo de situação ou se enquadrar nesse caso de pessoas parasitadas. E o que tem de interessante, ou que esses artigos levantaram, é um dado positivo, em que essas taxas de parasitismo, elas vêm justamente decrescendo nos últimos 20 anos. E esse decréscimo está relacionado justamente com a questão da melhoria do saneamento básico, as condições de moradia são muito melhores, já melhoraram em vários pontos, em vários aspectos, porém ainda é insuficiente para você diminuir. Então, 19,2 milhões de brasileiros é muita gente ainda que se encontra em um quadro ou em uma situação de vulnerabilidade e que precisam ser tratados. E nesses 2 estudos, eles chamam a atenção no seguinte, que para a gente poder diminuir essa taxa de parasitismo, é importante fazer o tratamento das crianças na fase pré-escolar. Uma fase pré-escolar e escolar, faltou um ezinho aqui. Tá? E por que ele colocou isso? Isso tem a ver também com vários dados da OMS, até mesmo do próprio Ministério da Saúde, que fez um estudo epidemiológico sobre esses geomintos. Se você fizer o tratamento, fazer a identificação e tratamento dessas crianças nessa fase pré-escolar e escolar, você diminui muito a questão do déficit nutricional, o déficit cognitivo dessas crianças. Então, isso acaba melhorando, tendo lado positivo na identificação e tratamento dessas crianças, na permanência delas no ambiente escolar. Então, nesses 2 artigos, eles colocaram que o tratamento, então, é gasto em torno de 1,8 milhões de doses por ano no tratamento dessas crianças. E isso tem um fator positivo porque você diminui justamente esse déficit cognitivo, esse déficit nutricional nessas crianças, e isso faz com que elas permaneçam mais tempo no ambiente escolar. É baseado nisso que vem justamente a campanha nacional desse controle das geomitises, que iniciou, na verdade, em 2010, a concepção dessa campanha, e ela iniciou em 2012. Então, ela já está em 2018, foi já a 5ª campanha. Em 2020, era para iniciar a 6ª campanha, mas por conta da pandemia, então, essa 6ª campanha ela foi suspensa. Em outro momento vai ocorrer essa 6ª campanha. Qual é a ideia dessa campanha nacional? É você identificar justamente quais são os municípios ou as regiões mais vulneráveis ou com população mais vulnerável. E adivinha onde é que está essa população mais vulnerável? Norte e Nordeste, região da Amazônia e toda a região Nordeste. E dentro desse levantamento que o Ministério da Saúde fez, então, ele identificou justamente os estados, digamos assim, campeões na presença desses geomintos. Então, desses geomintos nós temos o Ascaris, o Trichuris e os ancilostomídeos. E olhem, e se vocês observarem, o Pará está presente em todos, né? Por que será, né, gente? Né? Então, o Pará está presente na transmissão ou na permanência do Ascaris lumbricoides, do Trichuris trichiura e dos ancilostomídeos. A permanência ou um encontro ou o estudo epidemiológico do Ministério da Saúde em relação à presença dessas formas parasitárias no nosso estado reflete justamente isso, a questão do nosso IDH, que é baixo, e a precariedade no saneamento básico. Então, tudo isso acaba refletindo diretamente na questão do tratamento dessas crianças. O foco dessa campanha é justamente fazer a identificação dessas formas parasitárias e eleger os municípios, ou os municípios entrem em contato com o Ministério da Saúde, se preenchem um formulário e tal, os municípios que querem que querem participar dessa campanha. Então, vai um grupo do Ministério da Saúde, dessa coordenação geral de hanseníase e doenças em eliminação,
para fazer a identificação não só dessas geomitises, mas entre outras doenças como tracoma, a identificação de hanseníase, uma educação ambiental dessa população que eu estou falando aí são as crianças, que essa educação ambiental, e aí é feito todo um esquema de diagnóstico, de tratamento, de educação ambiental, então é feito tudo em conjunto para que tenha justamente essa conscientização em relação à presença desses parasitas e que isso não impacte de forma tão negativa na permanência dessas crianças na escola, que isso faz com que elas saiam da escola. Se elas estão com algum tipo de infestação parasitária, isso diminui o rendimento delas na escola. Então, é isso que faz a proposta da campanha, diminuir justamente essas perdas no ambiente escolar. E agora falando sobre os vermes especificamente. Trichuris trichiura. Eu achei um artigo bem interessante, mas só a nível mesmo de curiosidade, que fala sobre a paleoparasitologia, né? Em que você mistura parasitologia com o estudo de presença de formas parasitárias em achados arqueológicos. E aí, nesse caso aqui, se achou justamente a presença de um verme adulto no intestino de uma múmia do período pós-colonial, lá do século XVIII, século XIX. No período em que se fez vários tipos de estudos sobre nessa múmia, e aí, por ventura, eles acabaram encontrando justamente a presença desse verme adulto, que identificaram como Trichuris trichiura, na presença dessa múmia. Então, parte desse dado, a infestação, a presença dessas formas parasitárias, elas estão presentes, então, há muito tempo aqui no nosso país. E tem tudo a ver justamente com esse problema na questão do saneamento básico. Então, tem muita coisa do saneamento básico no Brasil que vem perdurando ao longo do tempo. Aí eu li um outro artigo, a pessoa, o que, professora? A senhora não tem muito o que fazer? Não, é porque tem algumas coisas que vão me chamando a atenção, eu acho que uma coisa liga na outra, e assim vai indo a minha vida. E aí eu li também sobre paleoparasitologia, um outro artigo nesse mesmo tema da paleo, mas que ele retrata sobre a entrada dessas formas parasitárias nas Américas. Então, eles achavam antes, aliás, eles já têm duas teorias sobre a entrada dessas formas parasitárias. Uma é que elas vieram justamente, boa parte dessas formas parasitárias vieram com a entrada dessas populações durante o descobrimento do Brasil, ou seja, vieram com a entrada dos portugueses, vieram com a entrada dos escravos. Então, eles acabaram trazendo essas formas parasitárias para o Brasil. E uma outra vertente acha que, na verdade, essas formas parasitárias já existiam aqui, e aí, com a chegada dessa população, é uma população muito mais vulnerável, e isso fez com que ocorresse uma infestação muito maior dessas formas parasitárias na população, por conta desses fatores que nós já conhecemos hoje e que permanecem até hoje, que é o problema de saneamento básico. Então, do Trichuris trichiura, o que a gente precisa lembrar da epidemiologia em si? Na verdade, a gente precisa lembrar do modo de transmissão, a forma de você se infestar ou de desenvolver a doença, que é a tricuríase, ingerir os ovos embrionados, e essa ingestão desses ovos embrionados tem a ver justamente com a contaminação de solo e água, então isso tem a ver justamente com o ambiente, né, em que está sendo despejado essas amostras fecais ou dessa pessoa que está parasitada. Um hospedeiro definitivo vai ser o homem, uma característica para todas as geomitises, para esses três aí. Então, é um ciclo que a gente pode ser um ciclo monoxênico, porque só vai ter um homem como hospedeiro, único hospedeiro, para o desenvolvimento dessa forma lavária. E o que chama a atenção é que, como o homem é um único hospedeiro, então crianças de 4 até 14 anos, elas são consideradas justamente a população mais vulnerável, porque aí pode ter justamente um déficit nutricional muito grande nessas crianças por conta da presença dessa infestação parasitária. Então, o olhar tem que ser muito maior para esse grupo aqui, especificamente.
E aí o período de incubação é um período em que leva desde a gestão dos ovos embrionários até o desenvolvimento dos vermes adultos e com a deposição de ovos. Então varia muito, pode ser de 40 até 60 dias, dependendo aí do estado nutricional, do sistema imunológico, do hospedeiro. Então isso acaba influenciando diretamente nesse processo desse período de incubação. No ciclo biológico, o que a gente precisa lembrar somente? Como é um ciclo monoxênico, só tem um homem como único hospedeiro, a gente só precisa lembrar o seguinte: qual é a forma infectante para o homem? Ingestão de ovos embrionados. Então, esses ovos embrionados é que eles vão se desenvolver nos vermes adultos. E aí são esses vermes adultos em que irão justamente liberar esses ovos nas fezes, e essas fezes vão contaminar um meio ambiente. Tá? E aí, as fezes elas vão ser liberadas, aliás, elas vão conter esses ovos não embrionados, e esses ovos não embrionados, na presença desse solo e em condições ideais, é que esses ovos eles vão se tornar embrionados, e aí vai levar um certo tempinho, em torno de 30 dias, ou se não tiver esse ambiente favorável, pode demorar até 3 meses, esses ovos são bem resistentes a essas mudanças climáticas, e acaba se tornando justamente um ovo viável para infectar um novo hospedeiro suscetível. Então, o ciclo acaba permanecendo, né, um ciclo meio que vicioso, se for num ambiente que não se tem justamente essas condições sanitárias suficientes para você fazer o destino adequado das fezes. E aí você contamina água e solo tranquilamente, só por conta do Trichuris trichiura. Tá? Morfologia, é isso que a gente precisa lembrar, principalmente o ovo, quando a gente analisa a amostra fecal, certo? Então, a gente precisa olhar justamente esse ovo aqui, você bater o olho, não tem como confundir se é ou não é. Eu acho que é, eu acho que não sei, não estou na dúvida. Não, bateu o olho, você já sabe que é um ovo de Trichuris trichiura, por conta justamente dessas características aqui nas extremidades desse ovo. O que é interessante, você pode achar também, nessas amostras fecais, ovos de Trichuris sp. Você não consegue identificar qual é a espécie, não é a espécie que infecta o humano, pode ser a espécie que infecta outros animais, outros mamíferos, que tem morfologia muito semelhante com esse ovo, lembra o ovo de Trichuris, mas não é o Trichuris trichiura. Você pode colocar isso, se você achar, numa amostra fecal de humano, no seu laboratório, no seu setor, pode, porque é algo que você está vendo. Isso pode ser interessante para fazer um tratamento mais adequado para esse paciente, caso ele tenha se tornado um hospedeiro acidental para algum outro tipo de verme, no caso, para algum outro tipo de Trichuris. E aqui, só para a gente observar, né, a forma parasitária dos vermes adultos, o macho e a fêmea, para a gente poder somente observar, né, a questão da morfologia, mas o que a gente deve ver com muito amor e carinho é justamente a presença desse ovo, que ele é bem característico. Sobre a parte clínica da infecção por Trichuris, alguns aspectos que a gente precisa relembrar sempre é que tudo depende da carga parasitária. Então, se o paciente ele tem uma alta carga parasitária, também é provável que você encontre também uma grande quantidade de ovos nessa amostra. Se ele está numa baixa carga parasitária, então é bem provável que você encontre um ovo aqui, um outro acolá, somente um ovo na análise daquela amostra fecal. Então, a taxa de parasitemia ou a taxa de possibilidade de você encontrar os ovos, então isso tudo depende justamente da carga parasitária do paciente. E por conta dessa carga parasitária, nós temos uma variação na questão da sintomatologia. Então, nós vamos ter pacientes com casos assintomáticos que não terão nenhum sintoma, tipo uma dor abdominal, uma diarreia, um vômito, para quadros bem específicos que nós temos em quadro da colite intestinal, que é justamente aquele paciente que ele apresenta diarreia, ele apresenta vômito e apresenta dor abdominal intensa. Então, para esse paciente, nós temos então uma variação na sintomatologia, que aí o médico ele precisa analisar se é ou se não é. Então, por isso, ele acaba solicitando o exame de parasitológico para poder analisar, ou até mesmo descartar se aquele sintoma ele é realmente causado por algum tipo de parasita. No início, ou como sintomas iniciais, geralmente esses pacientes apresentam febre, suor, fraqueza, palidez, náuseas, tosse,
não é específico. Todo mundo que está no início de uma infestação parasitária vai apresentar esses sintomas. Não, pode ser pode ser algo bem sintomático. O paciente pode apresentar, por exemplo, só náusea ou só uma tossezinha e pronto, acabou, né? E isso não vai chamar a atenção se é ou não é uma infestação parasitária. Agora, o que precisa ter cuidado, e aí que vem o olhar em relação às crianças de 4 a 14 anos, é justamente quando há uma alta carga parasitária, e essa alta carga parasitária provoca uma reação inflamatória intensa lá no seco e no colo. Essa reação inflamatória leva justamente ao prolapso retal. Então, se a criança, por exemplo, deu vontade de evacuar e ela for no vaso sanitário e ela fizer um pouquinho mais de força, então isso pode acontecer. Então, o reto ele pode ser então a criança ela pode ter esse quadro de prolapso retal. E aí quando a gente observa nesse quadro ou no reto dessa criança, a gente vê bandos de vermezinho lá grudados, justamente as fêmeas fazendo a deposição de ovos. E aí você só precisa fazer o tratamento adequado, que é essa reação inflamatória, ela vai diminuindo por conta da intensidade dessa alta carga parasitária, da quantidade de fêmeas que estão ali presentes nessa região. Então, com o tratamento, você vai eliminando essas fêmeas e esse prolapso retal, ele tende a diminuir com o tempo, a partir do tratamento da pessoa afetada. Então, a questão do prolapso retal é muito mais comum em crianças, por isso que aquele olhar especial para essa faixa etária. E o diagnóstico? Bom, do diagnóstico, gente, vamos ter, claro, eu só vou ter o exame coprológico, e aí vai depender do laboratório o que ele vai querer, de fato, colocar como método para poder fazer a identificação dessas amostras, ou a identificação de tricúrios. E aí eu posso utilizar o método direto fresco, você vai observar as fezes, e eleger pontos específicos para poder identificar essas formas parasitárias. E aí eu chamo a atenção que no método direto você só vai conseguir identificar mesmo se a pessoa ela tiver com uma alta carga parasitária, que aí você consegue identificar alguma coisa, caso contrário, não consegue identificar nada. Se não identificou nada, então você pode utilizar um método de Hoffman de sedimentação espontânea, que acaba sendo um método mais específico, um método de enriquecimento, que você aumenta a possibilidade de encontrar justamente a presença desses ovos. Ou você pode também utilizar um método de Cato, ou Cato-CATS, para fazer a identificação desses ovos, mas que você pode utilizar isso tanto como rotina de laboratório, mas ele é muito mais indicado para fins epidemiológicos, tá? Então, era isso que eu tinha que falar sobre o Trichuris trichiura. Então, o outro que eu preciso falar hoje, e só vou terminar com ele, que é justamente o Ascaris lumbricoides, que eu nem sei que horas são, né? Vai que de repente a professora Michele apareça, né, gente? E aí, como é que eu fico nessa história? Não sei. Porque aqui não aparece as horas. Tá, beleza. Bom, então, em relação a Ascaris lumbricoides, eu coloquei essa outra figurinha aqui pelo fato de que, ao procurar sobre a origem, ou procurar estudos sobre Ascaris lumbricoides, o que tinha de estudo antigo, o que tinha, né, alguma coisa no passado, né, na época do Brasil colônia, ou até mesmo sobre estudos da paleoparasitologia, e aí eu achei esse livro, ele está em PDF, sobre a questão da arte de curar nos tempos da colônia, que retrata justamente a questão do tratamento, ou como era baseado no tratamento de pacientes ou da população mais vulnerável do Brasil, no caso, os povos indígenas e os escravos, e, no caso, os escravos africanos. Então, era uma coisa bem triste. O livro, ele retrata justamente isso. O olhar de vários tipos o olhar médico da época para essa população, de que forma era feito o tratamento para essa população e que, por ser uma população marginalizada, então ela não entrava nos programas, por exemplo, de erradicação de doenças, ou até mesmo ela era marginalizada por conta da presença dessas doenças ou dessas infestações parasitárias nos centros urbanos, ou até mesmo no meio rural, inclusive na própria senzala ou na Casa Grande, tá? Então, desde aquela época do Brasil colônia, então as péssimas condições de moradia sanitárias,
justamente promoveram ou propiciaram um ambiente perfeito para a permanência e aumento da infestação parasitária nessas populações. Nesse livro, ele fala muito mais sobre a questão dos escravos, em que não era reconhecido ou não era reconhecido que a população escrava ela precisava fazer algum tipo de tratamento para melhorar a sua saúde. O que é interessante que só foi mesmo ter um impacto positivo em relação ao olhar no tratamento dos escravos quando veio justamente o fim do tráfico negreiro, que aí o Brasil não podia mais comprar escravos. Então foi aí que os senhores começaram a olhar um pouquinho mais, só um pouquinho, em relação à saúde de seus escravos. Mas enquanto isso, tipo, se o escravo ele morria por conta de doenças parasitárias, morreu. Se o escravo não tinha mais condições de trabalhar por consequência dessas infestações parasitárias, não dá mais para trabalhar, se livra dessa mão de obra. E nesse livro, ele também retrata e muito a questão das crianças ou dos idosos. Das crianças, há um relato em que fala que elas sempre apresentavam quadros de pneumonia, alguns quadros de pneumonias graves. E isso estava relacionado justamente com a questão da moradia. Então, é uma moradia péssima, que não tinha uma forma sanitária ou não tinha um aspecto sanitário para poder fazer o destino correto dessas fezes. Eram crianças em que não se tinha uma alimentação também adequada, então eram crianças muito vulneráveis, em que se elas estivessem com algum tipo de infestação parasitária, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, ou ancilostomídeos, então isso era quase que fatal para essas crianças. Então, por isso que elas morriam de pneumonia, não se sabia exatamente qual era a causa da pneumonia, mas nesse livro, um autor ele faz esse tipo de correlação dos quadros de pneumonia presentes nessas crianças justamente com os quadros da infestação parasitária. Até porque tem vários tipos de relatos de médicos que faziam autópsia nos escravos para poder saber, por exemplo, a causa morte de alguns escravos. E aí, em alguns escravos, eles conseguiram identificar justamente a presença de novelos de vermes no intestino, fazendo justamente uma obstrução intestinal, e isso pode ter sido relacionado, ou foi relacionado com a causa da morte daquele escravo. Então, tem um livro assim, um pouquinho extenso, mas que ele fala sobre toda essa parte dessa arte da arte de curar nesse período, justamente para essa população mais vulnerável. O que eu achei interessante é que, naquela época, eles não chamavam de Ascaris lumbricoides, ou lombrigas, né? O nome que eles davam para esse tipo de infestação parasitária era verme da Guiné. Por quê? Porque eles acreditavam que essa tipo de verminose ela acabou sendo trazida junto com os escravos durante o tráfico negreiro, e esses vermes eles ficavam presentes não só nos escravos, mas também, no caso aqui na senzala, mas também presente na Casa Grande ou lá nos centros urbanos. Então, boa parte dessas infestações era associada justamente a isso. Então, você tem escravo, então eu estou vulnerável também a ter esses tipos de doenças parasitárias. Isso, claro que é uma questão de denegrir a imagem justamente do escravo, mais ainda. Bom, dessa historinha, né, o que a gente precisa lembrar? Novamente, é igual a mesma coisa que eu mostrei em relação ao Trichuris trichiura. Modo de transmissão do Ascaris lumbricoides vai ser sempre gestão de ovos embrionados. E essa gestão de ovos embrionados está relacionada justamente com a contaminação de água e solo. Então, se eu tenho solo contaminado, as verduras contaminadas, então tem uma alta taxa também de ingerir esses ovos embrionados. Se eu tenho uma água contaminada, também eu tenho essa alta probabilidade. Vale ressaltar que o homem é o único hospedeiro. Então, o homem é o hospedeiro definitivo para o desenvolvimento desse ciclo evolutivo desse verme. E, claro, como eu mostrei para vocês, em relação a trichuris, as crianças de 4 a 14 anos, a gente precisa ter um olhar especial para esse grupo, para essa faixa etária, por conta dessa vulnerabilidade e dessa suscetibilidade a
a desenvolver problemas intestinais, problemas cognitivos, déficit nutricional, que isso pode prejudicar justamente a questão do desenvolvimento escolar. E o período de incubação, muito parecido, né, com o da Trichuris trichiura, de 40 a 60 dias, porque tudo isso depende do hospedeiro. No caso, depende do sistema imune desse hospedeiro, do estado nutricional do hospedeiro. Então, a questão do hospedeiro é que faz com que esse período de incubação possa ter essa variação. Então, relembrando que esse período de incubação é desde o momento que o homem suscetível ele ingere esses ovos embrionários se desenvolvem em vermes adultos, até a postura dos ovos pelas fêmeas. Então, isso pode demorar de 40 ou até chegar a 60 dias para poder, justamente, aquela pessoa suscetível começar a eliminar esses ovos nas fezes e contaminar o ambiente. Do ciclo biológico, a gente precisa lembrar que é um ciclo monoxênico, nós temos somente um homem como único hospedeiro. Lembrando que um homem, ele se infesta ou se contamina através da ingestão de ovos embrionários. Esses ovos embrionários, eles têm que apresentar a larva no estádio L3 para ela poder se desenvolver e o homem ele vai passar a contaminar o ambiente quando ele libera esses ovos justamente com as fezes. Então, precisa haver o desenvolvimento dos vermes adultos e a fêmea fazer a postura desses ovos. O que é interessante é que a fêmea do Ascaris lumbricoides, ela pode liberar até 2 milhões de ovos por dia. Então, é uma quantidade enorme de ovos, tá? Dentro desse ciclo biológico, o que a gente precisa chamar, ou o que eu preciso chamar a atenção, que a gente precisa ter um cuidado, é que durante o desenvolvimento desse ciclo biológico, no homem, há uma fase desse ciclo em que há uma infecção pulmonar, tá? Então, há uma fase que o desenvolvimento desses estádios larvários passam pelo pulmão. E dependendo da quantidade desse estágio larvário ou da quantidade desses parasitas, carga parasitária, então o paciente ele pode apresentar um quadro muito semelhante à pneumonia por conta dessa quantidade de parasitas ou desses estágios larvários que estão passando justamente pela árvore brônquica, tá? Que aqui no textozinho, nesse ciclozinho, vocês podem observar que nós temos o quê? A mudança do estágio L4 para L5. Então, essa mudança desse estágio de L4 para L5, que passa pela árvore brônquica, então é esse estágio larvário L5 que provoca, se tiver uma grande quantidade dessas larvas nesse estágio larvário, pode provocar no paciente um quadro muito semelhante à pneumonia. E aí a gente tem uma característica bem específica para esse tipo de situação aqui. Tá? Então, a gente precisa observar do ciclo biológico. O que eu preciso observar como futuro biomédico em relação ao ciclo biológico? Eu preciso lembrar sempre que um homem ele vai ingerir esses ovos embrionários no estádio L3, que, se tiver uma alta carga parasitária, nós temos um estádio L5, que pode provocar uma reação inflamatória nos pulmões, levando a um quadro de pneumonia, e que o paciente, depois que passa por todo esse estágio, por toda essa evolução, até chegar nos germes adultos, então nós vamos ter a fêmea fazendo a postura dos ovos, que serão eliminados juntamente com as fezes, e reiniciando esse ciclo, tornando ou liberando esses ovos no meio ambiente, que acaba sendo propício, tem que ser propício de condições ideais de temperatura, umidade. Se não tiver essas condições ideais, o ovo ele é resistente por até 3 meses ou até mais, em alguns casos, para que ele se torne viável e ele chegue de novo nesse estágio L3, para ele se tornar infectante para outras pessoas suscetíveis. Então, aqui, só para a gente ver rápida aula, a questão da morfologia, então, machos e fêmeas, né, quando a gente encontra esses vermes adultos, na amostra fecal. Então, a gente precisa observar a questão da diferença dessas morfologias e, especialmente, os ovos, tá? A nossa grande dificuldade para poder trabalhar com parasitologia, a identificação desses ovos, porque há muitos contaminantes fecais que acabam sendo muito semelhantes, parecidos, chamam a atenção. Eu acho que eu estou vendo ovo, você vai olhar como moricarinho, não é um ovo, é um contaminante fecal que
se assemelha bastante a um ovo. Então, aqui do ovo, a gente precisa lembrar o seguinte, que eu posso encontrar na amostra fecal ou numa mesma amostra fecal um ovo fértil, eu posso encontrar um ovo infértil e o ovo decorticado, sem aquela lâminazinha que envolve o ovo. Então, há essas três possibilidades de eu encontrar essas três possibilidades de ovos numa amostra, numa mesma amostra fecal. E é isso que a gente precisa identificar nesses pacientes, quando se trabalha com diagnóstico, né, para ascaridíase. Sobre a clínica em si, bom, na clínica, gente, a gente precisa observar, novamente, carga parasitária. Então, pacientes que apresentam uma alta carga parasitária, uma alta taxa de carga parasitária, então eles já apresentam quadros muito mais, que eu posso dizer, graves em relação à ascaridíase. Então, até mesmo a forma de eu encontrar a presença desses ovos também está ligada diretamente a essa carga parasitária. Então, por isso que é importante a gente utilizar métodos específicos para poder melhorar a sensibilidade na identificação desses ovos. Novamente, eu posso ter casos assintomáticos de pacientes que não sentem nada, passam despercebidos, para aqueles que apresentam desconforto intestinal mais intenso. Só um desconforto intestinal mesmo, que aí pode ser acompanhado de quadros diarreicos, colite, que é dor na região abdominal, que aí a gente pode ter um quadro um pouco mais intenso, que isso pode chamar a atenção do médico. Sintomas iniciais, muito parecido, né, da tricúria. Então, o paciente pode apresentar febre, suor, fraqueza, palidez, náuseas, tosse, mas não é algo bem específico. Todo mundo que está com ascaridíase vai apresentar esses sintomas. Não, pode ser que a pessoa não apresente nada disso, tá? Mas há um certo consenso na apresentação desses sintomas. E aí, como no ciclo biológico nós temos lá aquela fase do estágio lavário, que ela muda do L4 do L5, e L5 ela passa pela árvore brônquica, dependendo dessa carga parasitária, o paciente ele pode apresentar o que chama de síndrome de Loeffler, que alguns chamam também de pneumonia verminótica, tá? Nessa síndrome de Loeffler, o paciente ele tem uma ânsia de vômito, ele tem febre, ele tem tosse, e o que nos chama atenção é uma eosinofilia no sangue periférico. Você vai analisa o sangue periférico desse paciente, faz hemograma e você vê uma quantidade de eosinófilos muito grandes. E a quantidade, não só a quantidade chama atenção, como também as diferenças na morfologia. Então, você encontra eosinófilos no estágio de diferenciação celular mais avançado, como você encontra alguns eosinófilos não tão característicos, assim como sendo eosinófilos, mas que acaba sendo eosinófilos, e isso nos chama muita atenção, justamente essas diferenças, justamente na quantidade desses eosinófilos. E essa eosinofilia também leva ao aumento da leucocitose, então algo muito, muito relacionado, tá? Então, eu vi, deixa eu ver, foi uma aluna só que me passou um caso desse, de síndrome de Loeffler. Eu pensei em outras milhões de coisas, menos na síndrome de Loeffler, porque não é muito comum, aliás, tratar na capital, na região metropolitana de Belém, acaba sendo um pouco mais comum no interior do estado. E aí eu perguntei para ela assim, mas olhaste como é que está o exame parasitológico, se deu alguma coisa no exame parasitológico? Porque a quantidade de eosinófilos está grande. Não só na lâmina, que ela me mandou fotos da lâmina, mas também ela me mandou os dados do hemograma. E nos dados do hemograma estava apresentando um quadro de anemia, mas anemia leve, e estava tendo uma leucocitose. Então, o paciente estava com 35 mil leucócitos, agora que eu lembrei. Então, ele estava com essa taxa, 35 mil leucócitos. Eu digo, mas não se enquadra nenhum caso que eu estou pensando aqui. Então, eu pedi para que a ex-aluna, verificasse um exame parasitológico. E no exame parasitológico estava dando lá Ascaris lumbricoides. Aí eu pensei, Ascaris lumbricoides e eosinofilia, deixa eu pesquisar aqui nos meus livros o que eu acho. E aí o que eu achei foi a síndrome de Loeffler. E aí eu acabei falando para ela, olha, eu acho que é a síndrome de Loeffler, por conta dessa situação aqui, mas confirma aí com o médico que fez o pedido, se é isso mesmo que ele está desconfiando. E aí, no final, ela acabou me falando que era aquilo mesmo. Então, gente, para a nossa região, a síndrome de Loeffler ou a ascaridíase, ela não é só comum. Então, a gente precisa
ter o treinamento para poder observar. Então, algo que a gente se depara que nunca viu antes, a gente fica até confuso, que foi no meu caso, que eu fiquei confusa. Então, assim, a gente sempre precisa lembrar, né? Depois passou que eu fui me tocar, digo, pô, mas no ciclo evolutivo do Ascaris, claro, ele tem uma fase que passa pelo pulmão. Então, realmente, se passa pelo pulmão, leva esse quadro de pneumonia, mas a pneumonia ela não leva ao aumento de eosinofilia. Então, a pneumonia ela leva ao aumento de monócitos e de segmentados. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí foi fazendo toda essa ligação desses pontos que eu cheguei a esta conclusão, que vocês acham que eu sei de tudo, que nada, eu continuo aprendendo muito mais através dessas experiências. E é isso que a gente precisa, ou no caso é isso que eu preciso que vocês comecem a treinar isso lá no LAC. Essas ligações desses pontos específicos para vocês poderem ter esse raciocínio. Não é fácil. Comigo, assim, nesse caso aí eu fiquei perdida, pensando em milhões de coisas. Procurei em artigo, digo, no livro não diz nada, vou procurar em artigo. E artigo já me deu outras ideias. E aí, no final, era isso mesmo, era a síndrome de Loeffler. Então, a gente sempre tem que ficar aprendendo alguma coisa ao longo de nossa vida. Tá, de tudo isso, o que a gente precisa ainda observar nessa questão clínica da ascaridíase é a questão da cronicidade. Então, o paciente que ele está já há um bom tempo apresentando justamente a ascaridíase. Então, para esse paciente que está há um bom tempo, o que a gente observa nele? Um déficit nutricional, aí leva a um quadro de anemia, que pode ser uma anemia leve, uma anemia mais grave. E isso pode levar a essa cronicidade. E também relacionado com a carga parasitária, obstrução intestinal, que aí precisa de procedimento cirúrgico para poder eliminar ou retirar aquele novelo de ascaris, de vermes adultos, ou até mesmo uma localização ectópica. Então, uma carga parasitária tão alta que os estádios larvários eles podem se alojar em outras regiões do abdômen, que isso pode levar um paciente justamente a esse quadro de ânsia de vômito, ou até mesmo de vômito, de diarreia, febre, por conta dessa localização ectópica. E essa localização ectópica é quando você tem mais de 100 vermes presentes nesse paciente, que aí tem uma alta carga parasitária e esses vermes eles acabam indo se alojando ou se desenvolvendo em outros órgãos nesse paciente. Não é tão comum da gente observar, tá? Mas é possível a gente identificar um desses casos extremos de cronicidade da doença. O diagnóstico. Novamente, o diagnóstico depende justamente do diagnóstico prológico. E aí eu tenho o método direto, que é aquele método que eu vou observar as fezes, escolher alguns pontos e observar na lâmina para saber se eu vou conseguir identificar a presença dessas formas parasitárias, especificamente a presença do ovo. Caso não dê um resultado negativo, o correto seria, o método direto não deu nada, então vou escolher um método de enriquecimento específico. Eu vou escolher, então, sedimentação espontânea, o Hofmann, para poder justamente observar a presença desses ovos. Em outros casos, você ainda pode observar e tentar identificar a presença desses ovos através do método de centrifugação, um MIFC, em que você vai utilizar aquela solução, um MIFC, que vai fazer justamente a conservação da amostra, e aí tem outro que vai corar as formas parasitárias, e você vai poder identificar a presença justamente da presença desses ovos, tá? E aí, na próxima aula, eu falo sobre os ancilostomídeos e sobre a doença de Chagas, Drepanossoma cruzi. Bom, gente, era isso que eu precisava falar, pelo menos até esse momento. E aí a gente se encontra, então, na próxima terça para poder finalizar esse assunto e aí a gente poder realizar a nossa revisão para a prova, tá bom? Qualquer coisa, me procurem aí. Me procurem pelo celular, pelos nossos canais, né, de comunicação, para eu poder responder as dúvidas ou qualquer outra coisa que vocês desejarem aí. Então,